Meus santos irmãos, com a paz do Senhor. Eu convido aqueles que estão sentados, por gentileza, se coloquem em pé. E aqueles que estão em pé permaneçam assim como estão, para que possamos fazer a leitura da palavra do Senhor nessa noite. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 25. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. 100%, garoto. Estaremos lendo todo esse versículo, por isso eu vou pegar a última frase desse versículo. Diz assim o versículo 25: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. A igreja pode repetir essa frase? Em memória? Todo mundo? Em memória de mim. Amém. Os irmãos podem sentarem por gentileza. Irmãos, eu gostaria de chamar a atenção, antes de começar a pregar, aquilo que Deus comunicou ao meu coração. Eu gostaria de chamar muito a atenção, porque algumas vezes quando eu vou pregar, eu sempre falo que nós somos distraídos por natureza. Não é verdade? Nós temos essa facilidade de distrairmos com qualquer coisa, um leve de cá, uma conversa à direita, à esquerda, atrás ou à frente. Mas se o Senhor nos proporcionou esse privilégio, essa honra de estarmos aqui nessa noite, vamos aproveitar ela da melhor maneira possível. E qual a melhor maneira de aproveitar? É prestando atenção na palavra de Deus, naquilo que está sendo ministrado, seja por mim ou seja por qualquer outra pessoa. Por mais que você não goste dessa pessoa, da forma, do jeito dela pregar, mas é aconselhável que prestamos atenção na palavra de Deus. Irmãos, e a palavra que eu vou estar ministrando é justamente essa: em memória de mim. Esse é o tema da mensagem. Mas antes de entrar nessa mensagem, eu gostaria de fazer a introdução dessa mensagem. Irmãos, quando nós falamos de memória, segundo os especialistas, nós temos dois tipos de memória. A memória curta. Como que é essa memória curta, Sebastião? É aquele tipo de memória que nós adquirimos ou gravamos algumas coisas de não muita relevância, de não muita importância, e que nós retemos essa informação na nossa memória no máximo por 15 a 30 segundos, segundo os especialistas. E essa memória curta que nós temos, ela tem a capacidade de reter de 7 a 10 informações. Porém, essas informações que nós temos nessa memória curta, ela pode ser transferida para outro tipo de memória que eu vou citar agora, que é justamente a memória longa. Mas essa memória longa ela é composta de quê, Sebastião? Essa memória longa ela é composta de alguns fatores. Aquilo que nós damos mais importância, nós gravamos e guardamos nessa memória longa. Por exemplo, aquelas coisas que marcaram a sua vida, algo que você faz parte do seu convívio, algo que você dá muita importância ou dá muito ênfase a ela, algo que você adquiriu, seja através de uma convivência, de uma informação, de uma leitura, através da sua audição, através da sua visão. De alguma forma essa informação chegou até você e que você guarda nessa sua memória longa. E segundo os especialistas, essa nossa memória ela pode guardar por horas, pode guardar por dias, pode guardar essa informação por mês, pode guardar essa informação por anos e pode guardar também por décadas.
sua imagem e a sua semelhança. Deus, desde o Antigo Testamento, vem nos informando tamanha importância da nossa memória. Quando ele chega no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 19, e diz para Moisés: Moisés, avisa o teu povo aí, que eles devem ensinar seus filhos a guardarem a minha lei, a guardarem os meus feitos na sua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Deus é tão maravilhoso que no Salmo 1, no versículo 2, ele diz: olha, medita na minha lei de dia e de noite. Deus é tão especial e único que no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 7 e 8, ele diz algo importante: olha, tão somente, mas algo tão especial, tão maravilhoso, que no versículo posterior, ou seja, no versículo 6 ou 5, ele diz: olha, Josué, não temas diante dos teus inimigos, esforça-te. No versículo 10, 11, ele volta a dizer para Josué: Josué, faz uma coisa, esforça-te, não temas diante do teu inimigo. Mas quando ele faz referência a guardar a palavra de Deus, a guardar a lei de Deus, ele dá uma ênfase: Josué, tão somente guarda a palavra desse livro, medita nela de dia e de noite, e não te desvie. Você pode temer os teus inimigos, você não pode acreditar talvez nas promessas que eu tenho na tua vida, mas tão somente, Josué, esforça-te para não se apartar das minhas leis e dos meus mandamentos, porque é isso que vai te fazer vitorioso na tua caminhada. Aleluia, glória a Deus. É isso que Deus está dizendo quando Jesus estava falando e fazendo referência a esse momento que nós estamos aqui participando. Irmãos, porque quando nós temos a memória de algo, ainda que aquele algo aconteceu no passado, ainda que nós temos a memória de um ente querido que nós perdemos, a única forma de mantermos esse algo, esse ente querido, vivo, meu querido, é guardando a nossa memória, referência sobre ele. Por isso que Jesus estava dizendo quando ele declarou que, olha, é importante que eu continue vivo nas suas memórias, é importante que eu ainda continue vivo na sua vida, é importante que eu ainda continue vivo. Eu morri em carne, eu morri, meu corpo morreu, mas é importante que eu continue vivo nos corações daqueles que me declaram como servo e como adoradores. Aleluia, glória a Deus. Mas alguém pode dizer: você vai chamar Jesus, ressuscitou, claro, mas para o mundo ele morreu, para o mundo ele não ressuscitou. E a única forma, meu querido, de mantermos Jesus vivos em nossas vidas e em nossos corações é jamais apagarmos os feitos que ele fez, ainda que nós não vivemos na época dele, mas como eu disse para vocês, guardamos na nossa memória longa aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós lemos, aquilo que nos ensinaram, aquilo que de alguma forma ficou gravado nessa nossa memória longa. E eu vou te dizer, meu querido, os feitos que Jesus fez, as obras que Jesus fez, tem passado de gerações em gerações, tem passado anos e anos, e ele continua vivo, e essa palavra continua viva, e o evangelho continua vivo, e o reino continua vivo, e o Senhor Jeová continua reinando nessa terra, porque a sua memória jamais vai morrer, porque existe um povo nessa terra que existe memória e que tem memória. Glória a Deus. E existem algumas coisas importantes que precisamos guardar nessa nossa memória longa que nós temos. Algumas regras ou normas, algumas obras, alguns feitos que Jesus fez, e que tem tudo a ver com esse momento, e que jamais deve ser esquecido por mim e por você, porque, meu querido, se a igreja que se declara serva do Senhor esquecer dessas ordenanças, esquecer desses feitos, meu querido, o que será do mundo que está lá fora, que precisa ouvir a palavra